Estamos de volta com o Gazeta Entrevista. Agora, nesse terceiro bloco, eu converso com o diretor do Instituto de Administração Penitenciária, o IAPEN, né? Lucas Bolzoni. Prazer recebê-lo aqui no Gazeta Entrevista. Lucas, você herdou aí uma estrutura que só de dívida tinha 12 milhões de reais aí para você dar conta, de imediato. Eu me lembro que você, antes de assumir essa função, era uma pessoa muito ativa nas redes sociais, fazia críticas e tudo. E agora você está com esse pepino na mão. Aí eu lhe pergunto, e agora? E agora, José? Sim. Boa tarde, Taan. Boa tarde a todos. De antemão, já agradecer a oportunidade gentilmente concedida pela TV Gazeta. A gente tem vários problemas ali no IAPEN, né? A dívida que foi se acumulando nos últimos anos é só mais uma, né? Infelizmente, em torno de 12 milhões de dívidas com fornecedores, né? E aí que é o que reflete o quadro financeiro do Estado de hoje. Mas também tem problemas maiores ainda, como a superlotação. O Estado do Acre hoje, com mais de 7 mil presos, com cerca de 7.500 presos, é o Estado com maior população carcerária proporcional. Então a gente tem um problema grande de superlotação. Também temos um problema grande, Taan, com reincidência. Né? A cada 10 presos que ingressam no sistema penitenciário, 7 deles retornam. Então são presos que são caros, um custo muito alto para o Estado, cerca de R$ 2.700 por preso, e aí acaba que o Estado acaba drenando todo esse recurso para o fortalecimento do crime, uma vez que esses presos acabam retornando. Quer dizer que a reincidência é de 70%. 70%. É um quadro crítico, né? Então, só para ter um raio-x, são 7.500 presos para quantas unidades? 10 unidades no Acre. Para 10 unidades. Exato. Daí 750 presos por unidade. É uma média, né? O ideal seria quanto? De presos? 750 presos? A gente poderia diminuir para... A gente teria uma capacidade de quase 4 mil, para quase a metade. A gente tem um problema de superlotação também, que é um grande problema, mas mais recentemente, o que nos dá uma perspectiva melhor é que o DEPEN, depois daqueles eventos sinistros que aconteceram, principalmente no estado do Amazonas, lá de Roraima, e aqui também em agosto, especialmente em agosto de 2016, o DEPEN passou a investir mais em criação e ampliação de vagas, né? E isso nos dá um horizonte melhor. Eu não sei se eu fico feliz ou triste com isso. A gente precisa punir essas pessoas que cometeram crime, mas também precisamos recuperá-los, né? O que infelizmente não acontece ainda. Vou aproveitar esse seu gancho e lembrar aqui uma medida anunciada por você, polêmica, uma medida anunciada recentemente, que é de colocar 500 presos para trabalhar em limpezas de espaços públicos e tal. Primeira coisa que eu lembro é o seguinte, uma medida dessa natureza, você não teria que primeiro ter consultado a justiça para poder tomar esse tipo de iniciativa? Porque a impressão que fica, Lucas, e aí eu vou ser muito sincero, a impressão que me fica é o seguinte, é que você anunciou essa medida sem a consulta e sem a autorização da justiça, como uma maneira de pressionar o judiciário, porque essa medida dialoga com aquela ideia assim, olha, o preso tem que trabalhar mesmo, o preso tem que fazer serviços comunitários, etc. e tal. E aí a justiça, dessa forma, se sente pressionada a lhe autorizar essa ação com todos os riscos que ela tem, né? Uhum. Por que você não consultou primeiro a justiça, a vara de execuções penais? Na verdade, Taan, esse já é um trabalho que já existe. O que a gente está fazendo hoje é ampliar. Mas 500? Não é de hoje que os presos fazem limpeza em parques urbanos. Desde o início do ano, a gente tem reforçado isso. Semana passada, a limpeza estava sendo feita ali no Parque do Tucumã. Essa semana foi feita ali no Centro Integrado de Segurança Pública, o CIEPS. Né? Então, o que a gente quer é expandir esse número de 500, o que a gente quer é uma meta que a gente tem até o final do ano, né? Justamente para oportunizar trabalho aos presos, né? Porque muitos deles querem, muitos deles não tiveram oportunidade. A gente tem um quadro aí, por exemplo, de 99,01% dos presos aqui do Acre, eles não têm o ensino médio completo, né? Então, são pessoas que, apesar de ter uma conduta criminosa que a gente atribui à individualidade dele, mas é também uma realidade social que levou ele até ali. Né? Então, são pessoas que não tiveram oportunidade, que não tiveram uma família muito bem estruturada, que não tiveram educação, que não têm formação técnica para desempenhar um trabalho. Então, o que a gente quer
é justamente reverter esse quadro e parar de estar drenando os recursos do Estado, né, para fortalecimento das organizações criminosas, que é o que tem acontecido até hoje. Mas essa ação, você já conversou com a juíza da Vara de Execuções Penais? Isso já foi conversado, Sim. Já foi autorizado? Especialmente essa limpeza dos parques urbanos já foi autorizada pela Vara de Execução Penal, porque é uma medida ainda do ano passado. O que a gente está fazendo hoje é ampliar isso. A juíza, que é uma colaboradora, a doutora Luana Campos, autorizou essa medida, né? Então por isso a gente tem esses presos fazendo esse trabalho, e aí ela está de férias agora. O que a gente deve fazer é esperar o retorno das férias dela, para que a gente também possa ampliar para outras áreas, justamente para economizar gastos públicos, por exemplo, com revitalização de espaços públicos, que é algo que a gente quer fazer também, trabalhos de roçagem, e trabalhos que não são só externos, são trabalhos também internos, né, com hortas dentro das unidades prisionais. Na semana passada teve uma farinhada lá em Cruzeiro do Sul, feita por presos também, né? Então, o que a gente precisa é ampliar esse leque de trabalho dentro do sistema prisional, para oportunizar isso para os presos, dar um horizonte para eles de trabalho, de renda, que não crime, como é o que vem acontecendo isso hoje, e também para retirá-los dessa ociosidade que se vive hoje dentro dos estabelecimentos prisionais. Lucas, tenho aqui a pergunta do Lennon Navarro. Obrigado, Lennon, pela sua participação. Gostaria de perguntar ao diretor do IAPEM sobre o seletivo do IAPEM, do último, para várias áreas. Vai haver convocação por parte do Instituto, da direção? Olha, a gente está no limite de servidores hoje. O que a gente tem feito tem muita boa vontade, inclusive nesses primeiros meses, para dar conta, né, da demanda que a gente tem. E aí o seletivo deve vencer agora 2 anos, só que ele é prorrogável por mais 2. Então a tendência é que a gente acabe renovando esses contratos desses servidores, né? Mas há também o plano de governo do Gladys Cameli e do Major Rocha é de abrirem 2.000 vagas para a segurança pública, na qual a gente está inserido. Então, a ideia é renovar o contrato desses servidores que já prestam esse serviço hoje e também abrir concurso aí nos próximos anos. Esse ano a gente sabe que é um ano de cortes, né, um ano austero, de austeridade, e que a gente deve verificar ainda como estão as contas. Muitas coisas ainda não estão totalmente claras, mas para os próximos anos é cumprir a meta do governo estadual de 2.000 vagas para a segurança pública. Das 10 unidades prisionais, quantos são os agentes penitenciários que trabalham nela? A gente tem 1.278 agentes penitenciários hoje. O ideal seria quanto? O ideal seria em torno de 2.500. A única recomendação que existe é do Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária, que é um órgão do Ministério da Justiça. Ele recomenda a proporção de 5 presos para 1 agente penitenciário. Hoje essa relação no Acre está de quanto? 7 para 1. É muita coisa aquém? É um pouco aquém. A gente precisa pelo menos de um incremento aí de 1.500 a 2.000 vagas para agentes penitenciários. E o que a gente tem feito hoje, Itan, é gerenciar melhor o nosso corpo técnico, administrativo e operacional. Né? Porque nas gestões passadas, o que vinha acontecendo é que, por haver um viés estritamente político, né, a gente nunca teve um servidor de carreira à frente do IAPEM. Então, é a primeira vez com você lá? É a primeira vez agora. O tamanho da responsabilidade. Né? Então, por haver um viés estritamente político, o que acontecia é que servidores eram lotados em quadros administrativos, porque tinham diálogo político com o gestor. Os servidores estavam naquelas unidades um pouco mais confortáveis, né, em algum canto. E aquelas unidades, por exemplo, a FOC, que é uma área muito sensível, muito perigosa. Os últimos sinistros que ocorreram lá, nos últimos anos, foi se esvaziando de servidores. O que a gente está fazendo hoje é trazer de volta esses servidores, né, para que eles possam garantir melhor a segurança lá, tanto dos apenados, quanto dos visitantes e dos próprios servidores. Esse ano já aconteceram 3 tentativas de fuga, né? Sim. Qual a possibilidade disso não acontecer mais? Olha, você não pode assegurar nada em relação a isso. Infelizmente não. Os presos estão presos, não é nenhum crime. Quem é preso quer ser solto? Exatamente, eles vão estar sempre querendo fazer isso, mas a gente tem reforçado a vigilância, as rondas ali no perímetro dos presídios e tem dado resultados positivos nesse sentido. Das 2.000 vagas, quantas vão para o IAPEM? Você vai brigar por quantas? A gente está brigando por pelo menos 600 vagas. 600 Isso. vagas? Então tá aí você que está assistindo ao Gazeta Entrevista, a possibilidade de concurso para o IAPEM nos próximos 4 anos, 2.000 vagas para a segurança pública, e o Lucas vai tentar brigar por 600. Isso.
Dessa forma, nós terminamos o Gazeta Entrevista de hoje. Lembrando que esse terceiro bloco é um oferecimento aqui, ó, da Verágua, a água mineral dos acreanos. Gazeta Entrevista volta amanhã.